Olá, excelentes, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos 5 erros mais comuns que praticamente todos os investidores erram. Aí eu quero saber depois de você, depois dessa aula, se você já cometeu um deles ou você está exímio de culpa. Então, bora lá para a nossa aula. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no nosso Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Chegou aquele momento maravilhoso do início da aula, que é inscreva-se aqui e ative as notificações para que o YouTube te avise sobre as nossas aulas. Então, e um lembrete. Na semana passada eu falei para vocês que o nosso canal estava de aniversário e alguns excelentes pediram gentilmente para a gente estender a nossa oferta. E concedemos o pedido. Então, se você ainda quer aproveitar a nossa oferta, bora lá. Bom, qual é o primeiro e o mais comum erro que praticamente todo mundo comete quando começa a investir nos títulos públicos? Geralmente, as perguntas aqui no canal, você pode dar uma olhada em todos os vídeos, você vai encontrar essa. Qual é o melhor título? 2035, 2045, pré-fixado, é a hora de eu investir no Tesouro Selic? Então, esse é o primeiro erro comum. A gente procura um título e a gente olha para a taxa. Então, esse é o primeiro erro. Então, assim, está valendo mais esse título? Então, é esse que eu vou investir. Então, esse é o primeiro erro crasso. E aí, como que a gente faz, Rosana? Então, a gente deve alinhar o seu objetivo, o título. Então, você vai lá e pensa assim, bom, para que eu vou comprar esse título? Então, se for para minha aposentadoria, daqui quantos anos é minha aposentadoria? Então, aí você vai escolher o título conforme o ano da sua aposentadoria. Se for para uma viagem, então, que ano que eu vou fazer a viagem? Então, naquele ano que eu vou fazer a viagem, eu vou comprar um título e vai ser direcionado assim. Então, a gente não vai cair na armadilha da taxa. Segundo erro mais comum cometido, ter só um título, aquele umzinho. Então, por isso é o erro que muita gente comete. Começa a falar assim, bom, mas esse aqui é melhor do que esse? E aí aquelas perguntas que também aparecem aqui no canal. O que eu faço agora? O meu título está negativo, eu resgato e levo para aquele que está pagando mais? Então, o título, não existe um título para quem é investidor de fato. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter vários títulos que, como a gente via no primeiro, vai estar relacionado a um objetivo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar ao investir, o que eu quero com aquilo? Porque aquilo é o que vai te facilitar, o seu objetivo é o que vai te facilitar a chegar antes lá. Por quê? Porque você vai se sentir estimulado, se é sua aposentadoria, se é uma viagem, se é a construção de uma casa, o que for o seu objetivo, ele vai te impulsionar a fazer os aportes e ser regular. O terceiro, esse a gente fica assim assustado, que é o quê? O medo. Ai, medo? Sim, medo. Medo, por exemplo, quando você conheceu o título público, aposto que você ficou pensando, será que eu invisto, será que eu não invisto? E ficou naquele, vai, não vai? Fala sério. Eu fiquei. E aí eu te falo assim, hoje você está investindo em título, já tem algum tempo investindo, você fala, nossa, por que eu não comecei antes? A mesma coisa se dá em relação a sair desse ativo, desse investimento de títulos públicos e ir para outros, como CDBs, como fundos de investimento, como fundos imobiliários, como letras de créditos, tanto ao agronegócio quanto ao setor imobiliário. Fazer investimento também fora, né? Fazer investimentos internacionais. Se falar de criptoativos, então, meu Deus do céu, tá doido. Então, esse medo de começar algo novo é um erro muito comum entre os investidores. Por quê? Porque falta o tal do conhecimento.
E o quarto, qual vai ser o quarto? É justamente, tem a ver com esse que a gente viu antes, que é a falta de investir em você mesmo. Uma das coisas que às vezes a gente começa, muitos quando começam, às vezes tem até poucos recursos para começar a fazer um investimento, e aí quando é picado pelo mosquitinho lá do, oba, tá dando certo, bora investir mais. A gente começa a querer ter mais renda, vai fazer renda extra, vai aumentar, só que a gente quer evitar de gastar. E aí é um erro crasso. Por quê? Porque você não vê como investimento, muitas vezes, o quê? Um livro, um curso, entrar numa mentoria, às vezes paga, às vezes gratuita também, uma LB Class, comunidades e grupos de investidores. E isso vai te aumentando também o conhecimento. E é através desse conhecimento que você vai justamente perder o medo que a gente viu anteriormente, que é conhecer novas modalidades de investimento e saber quais são os riscos e principalmente como gerenciar os riscos, porque existe uma maneira de gerenciar os riscos. Bom, e o último e o quase sempre fatal, e que hoje a gente vê mais do que nunca nas redes sociais, na internet, já fui muito bombardeada por isso também, que é a ganância. A ganância, ela vem de várias formas. Por exemplo, lá no meu Instagram, o pessoal chega e manda assim no chat, olha, vejo que você é investidor e fala tal, quanto que está rendendo a sua carteira? E aí eles te colocam lá, olha, eu tenho um investimento aqui, se você vier comigo, que te paga 5% ao dia. E aí você pensa, opa, a minha carteira está gerando entre 10% e 15%, então 5% do dia, quanto que vai dar isso, né? E aí você fala, opa, vamos tentar, e aí você já pergunta o próximo passo, né? Quanto que é o mínimo para eu investir? Se você tiver o dinheiro, aí você vai que nem louco para aquele investimento. O que muitas vezes acontece é que aquilo nem é investimento, pode ser uma pirâmide e o pior de tudo, né? Quando não é investimento e você está colocando dinheiro num jogo do tigrinho, semana passada a gente falava das bets, né? Muitas das vezes as pessoas buscam esse tipo de lugares onde parece que é investimento justamente pelo retorno, porque o retorno, e o que faz brilhar o olho quando você pensa no retorno? É a ganância. Então, isso é uma das coisas que muito cedo a gente aprende quando a gente começa a estudar, porque às vezes vale mais a pena, tem um ditado popular que diz assim, né? Vale mais a pena ter um aqui na mão do que 2 voando. E é exatamente isso que acontece com os investimentos se você for levado por isso. Então, o que na real vale a pena frisar, para a gente não cair nisso, é que muitas vezes você vai atrás de um investimento que te pague mais, mas você tem a carteira, se você está fazendo o trabalho certo. Então, não é esse que vai te manter a sua rentabilidade da carteira toda. Então, olha o perigo. Se você colocar a carteira toda naquele investimento, aí você se lasca. Então, a gente tem que fazer a diversificação. Ah, mas se eu fizer a diversificação e colocar lá, então você vai perder dinheiro. Então, a ideia é sempre de você monetizar, sim, ter uma rentabilidade com segurança. Então, não é a melhor escolha. Sempre escolha produtos, ativos financeiros que estejam regulamentados, né? Que tenham a CVM. Então, porque daí você tem garantia de que é tudo pela B3, que vai estar tudo atrelado ao seu CPF. Agora, me diz aqui, você já cometeu algum destes? Porque eu já cometi e agora já estou curada. E vamos até a próxima aula, gente. Valeu!